geral, são crianças que têm atraso no desenvolvimento em 3 grandes áreas, que é comunicação, sociabilidade e no comportamento. Assim, a princípio a gente já desconfiava que ele tinha algum problema, porque ele não interagia, né? Ele tinha Sim, basicamente eu acabei descobrindo pela internet. Eu disse, pelo simples fato de uma criança de 2 anos entrar numa sala e não olhar para trás para verificar com os pais se isso é seguro, é um sinal de autismo, que ele não tinha referência emocional e social. Na verdade, um padrinho do Giovanni, ele me falou assim, um dia eu conversei com ele e falei, meu filho acho que não tem problema de fala, porque o Giovanni tinha 1 ano e 11 meses e não falava. Eu acho que ele tem um problema de comunicação. E aí, quando eu falei isso, ele falou assim, olha, eu estou há alguns dias para falar para você já, você já leu alguma coisa sobre autismo? Aí, quando falou autismo, eu não sabia nada de autismo e me assustei. Falou em autismo foi em 1943, foi um psiquiatra austríaco, Leo Kanner, e ele achava que essa era uma condição muito rara. Ele falava em 3 a 4 casos para 10 mil. O último dado de prevalência que a gente tem atualmente fala em 1 caso a cada 110 crianças nascidas vivas. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu levei o bebê para vacinar, o Luiz estava com 4 meses, a gente entrou no consultório médico, o médico examinou o Luiz e no final da consulta ele falou que o Luiz estava muito bem, só que precisava mandar o irmão mais velho, o Pedro no caso, para uma avaliação com suspeita de autismo. A gente ficou, como assim? Da onde ele tirou isso? Isso, a gente passou 1 ano que a gente focou só nele, todas as necessidades dele, o que ele precisa, isso vai te drenando a energia. E aí a gente veio o segundo diagnóstico, e agora como que a gente divide? A gente precisa dar 100% para cada um, como é que a gente faz para dar 200% de uma coisa que você, na verdade, já está vindo, né, na reserva? E aí a gente procurou um médico. Quando o médico falou, a gente não acreditou, falei, nossa, autismo, a gente ficou assim passado, e o meu marido, acabou, né, numa hora ficou um buraco, se abriu na nossa frente. E nessa ocasião a Célia estava grávida da Samantha, de 8 meses. Né? E o meu maior dilema era como contar para uma mãe grávida de 8 meses que o outro filho dela tem autismo. Esse foi um desafio grande, né? Além do desafio para mim mesmo, né? Para aceitar e entender o que estava acontecendo naquele momento. Não tive essa fase do luto, nem a família, acho que todos se aliviaram. Bem, existe, é alguma coisa, não é uma coisa fora do comum. A gente foi correndo atrás, o médico falou, olha, tem que fazer tratamento, fonoaudiólogo, procurar terapias alternativas para ele ter uma qualidade de vida boa. A gente costuma dizer que o autista da época do Kanner era um autista muito comprometido, que não falava, que balançava, que não estabelecia contato. Então era um quadro que era muito nítido o comprometimento. Hoje em dia a gente tem sujeitos que têm essas dificuldades nas 3 grandes áreas, mas que podem ter uma vida adequada, uma vida com qualidade, uma vida normal. Então a gente tem aí, hoje em dia a gente encaixa mais pessoas dentro desse diagnóstico. No primeiro médico especialista que nós fomos, eu lembro muito bem que a gente falou a seguinte frase, não me importo com o nome do que ele tem, o que nós podemos fazer para ajudar. Não adianta você ficar num processo de luto porque não resolve o problema, você tem que... A nossa dúvida é amanhã, vou acordar amanhã cedo e faço o quê? E a gente foi atrás de ajuda, de profissionais, de terapias. As crianças que vão ser autistas, elas já nascem com uma herdabilidade grande, como diz o nome, é o ambiente que vai determinar se isso vai acontecer ou não. O importante não é o diagnóstico de um ou o diagnóstico de outro, o importante é fazer com que a família funcione de uma forma mais saudável possível. O autismo não afeta uma pessoa, não é o Giovanni que é afetado pelo autismo, é a família. A família é afetada pelo autismo. O Giovanni tem o autismo, mas isso se espalha.
ao redor não tem como, né? A gente acaba sentindo junto, mudando a vida junto. Que nós já passamos por várias escolas e ocorriam muitas coisas assim, inclusive a própria equipe que não sabia lidar com a situação e deixava completamente o emocional arrasado por conta da forma de lidar. Falta de informação não era porque eu levava, mas as pessoas para se informar têm que estudar, né? Tem que ler o que eu levava para ler, eu levava tudo que eu tinha na internet, não, uns calhamaços de coisa. Ela me separou um material muito importante dele, todo o diagnóstico, relato do pediatra, o que ela acompanhava, a associação que ela foi buscar, contexto para trabalhar a situação, o neuro que diagnosticou, tudo ela pôs tudo numa pasta e me entregou esse material. Então eu pude ter contato muito com a vida inteira dele em poucos minutos, porque aquela pasta dizia tudo que ele era, tudo que ele tinha e tudo que ele tinha passado. Ela registrou ali para mim. Um abraço. Então era, como mãe, é extremamente frustrante você não sentir que você não tem o poder de acalmar o seu filho num abraço, pegar ele no colo. Então se ele estava muito nervoso e eu ia pegar ele no colo, ele ficava mais nervoso ainda. Ele faz fonoaudiólogo, sistema de fonoaudiologia e musicoterapia. A musicoterapia é a utilização dos sons, da música, melodia e ritmo, harmonia, com fundamentos e função terapêutica. Eu disse para a mãe, não sei se a escola está preparada para atender o seu filho no sentido de conhecimento da síndrome, mas como ser humano, ele vai ser muito bem aceito, e a escola vai fazer de tudo para que ele se sinta não diferenciado. Não espere da mediadora ou da psicóloga ou da coordenadora ver o que você pode fazer para ajudar seus filhos. Eu sei que não é fácil o papel da professora ter 10 alunos numa sala de aula e se dedicar ao seu filho. Então vai atrás, o filho é seu, então eu acho que você não tem nada a perder em procurar mais informações que possam facilitar a vida dele na escola, que possa ajudar. E são coisas que não são caras, são coisas que você vê na internet, são coisas que você pode fazer de R$1,99, adaptar material, emplastificar. Isso não dá para emplastificar, coloca papel contact, mas faça alguma coisa. Então, a hora que você fizer alguma coisa, a diferença para ele vai ser muito grande. O Rodrigo, quando ele chegou, ele ficou um pouco distante, né? Até mesmo porque ele não me conhecia, ele não conhecia os instrumentos, não conhecia a sala. Com o passar do tempo, a gente foi quebrando esse gelo, né? E ele foi vendo que a música em si poderia ajudá-lo. Começou com terapia de comportamento, que aqui no Brasil eles chamam de ABA, mas de um modo muito natural, de um modo muito funcional para os meninos, muito que fizesse sentido realmente o porquê que eles estão aprendendo aquilo. Eu tinha medo de comprar a cama elástica da molecada cair no chão. É muito bacana, acho que ajuda os meninos a cansarem, a se reorganizarem. E serve para qualquer criança, né? É um brinquedo gostoso de ter. Primeiro, o Pedro, principalmente, tem necessidade de gastar energia, ele vem para a cama elástica, pula 40 minutos, que é um montão para uma cama elástica, e realmente depois ele fica mais calmo. É um brinquedo gostoso e tem um pouco de fases, né? Tem momentos que a gente usa mais do que outros, mas a gente usa bastante. Eu acho que as escolas deveriam ter esse olhar, não ter um aluno diferenciado, aquele aluno que não pode fazer isso ou aquilo. Eu acho que você tem que trabalhar esse aluno como os demais, né? Dentro das suas possibilidades, trabalhar as
as potencialidades da criança, né? E eles têm muito para dar, muito para oferecer. É só depende do olhar que o educador vai ter perante essa criança. Então, eu acho que a maior preocupação dos professores que estão voltados para essa área é de saber o que fazer, como fazer, né? Oferecer o melhor para essa criança, que a gente não pode também, dentro da sala de aula, colocar uma inclusão e excluir o aluno, que muitas vezes acontece isso, porque o professor não sabe o que ele faz. Inclusive, ele é uma criança que ele não quer um material diferente, ele se sente muito bem com o material que os amigos têm, ele não aceita outra coisa, ele se aceita do jeito que ele é com todos, com todo o material igual. Eu uso aquilo que eu acho que o Giovanni precisa, então eu não fico presa a método de nada. E nesse caso aqui, eu ensinei ele a pagar através dessas colherzinhas. Então, ensinar o verde, o amarelo, o azul. E ele começou a colocar as cores certinhas. Depois disso, ele começou a colocar círculo na escola certinho. Aparei as cores de brinquedo. Que a gente começou com uma cor, com 2 cores, azul e amarelo. Depois eu fui aumentando 3 cores, depois 4 cores. A gente conheceu o Conector quando a gente morava nos Estados Unidos, no começo do tratamento do Pedro. A ideia toda do cinto é manter a criança perto de você, para que possa existir trocas sociais com a criança. Ele tem o lugar onde ele fica, ele aciona o sistema vestibular, que é um dos sistemas sensoriais mais importantes, né, no nosso organismo, e deixa a criança num estado de alerta, sem ser um estado de alerta de medo. Então a gente usa o cinto para atividades diárias, para ele poder aprender a servir o jantar, abrir geladeira, pegar água, ajudar com coisas da casa. A parte de interação melhorou muito, de uns 3 anos para cá, quando ele entrou nessa escola regular. Eu costumo muito falar para as minhas famílias que elas não podem esquecer dos outros filhos, do marido, das atividades de lazer que eles gostavam de fazer antes do diagnóstico, né, para não viver só em função dessa doença que está chegando. Hoje, ele, né, depois ele está comigo há mais ou menos um ano e pouquinho. Nesse 1 ano ele se desenvolveu muito musicalmente. Ele toca teclado comigo, ele mantém um ritmo, ele mantém uma coordenação motora bem melhor do que ele chegou. Então, o Giovanni, ele melhorou muito com a adaptação de material, porque eu acho que foi a chave de tudo, né? Ele terminava a atividade primeiro que todo mundo, porque ele tinha o auxílio da mediadora, né? Então agora não, ele pode fazer essa atividade mais tempo, então ele não fica sem fazer nada na escola, então ele fica ocupado a maior parte do tempo, então ele não fica ocioso, irritado, né? Ele consegue ficar preso ali várias vezes fazendo a mesma atividade. O elo intangível, o sentimento da gente pertencer a alguém, né, a um grupo. Né, diante de toda a dificuldade, principalmente na comunicação, a música ela quebra barreiras. Então, quando ela quebra barreiras, a gente conhece eles por inteiro, por completo. E isso é fascinante, ver que através da música eles conseguem se expressar. Ele sentou com 5 meses, ele engatinou aos 7, ele andou aos 11. A gente sabe o que eles precisam, o que eles estão sentindo, né? Acho que toda mãe é assim, né? O filho. Porque ele era uma criança que não comia nada, ele não aceitava alimento. O alimento para ele era um absurdo. E via a gente comendo, ele olhava para você como se você fosse um ET. E o meu maior dilema era como contar para uma mãe grávida de 8 meses que o outro filho dela tem autismo. De você sem saber a causa dessa dor profunda. Cuidar de você sem conhecer a medicina que te cura. Fechando os olhos posso ver a cor
de sua sinfonia. O ardente toque do amor abandonado em pleno dia. Quero saber o que é preciso dizer, mesmo sabendo que o tempo é mestre. No toque do olhar você vai entender que respirar é nossa prece. Os mares podem secar, o som deixar de existir, a mais linda cor apagar. Com você vou até o fim, onde quiser vazar, por menos que esteja aqui, mais perto que o ar vai estar. Com você o melhor de mim. Ele apresentou a fala, ele falava, mas ele não apresentava a comunicação. Assim, depois que ele nasceu, parece que a gente esqueceu, deixou de lado as briguinhas bobas e se concentrou mais no probleminha dele, no tratamento dele, então acho que uniu mais ainda. Hoje definem como autista atípico, mas nós levamos... Ele tinha 8 anos e meio, quando a gente conseguiu um caminho, né? Chegar num caminho para trabalhar em cima disso. Agora eu vou ter que construir uma outra criança, lidar com outras coisas, né? O que eu posso fazer para ajudar essa criança?